Bom, gente, nossa primeira aula de primeiros auxílios, nós vamos falar dos sinais vitais, tá? Alguém tem ideia do que é sinal vital? Sinal de vida, né? Sinal normal de vida. E o que a gente avalia no sinal vital, nos sinais vitais? Respiratória, temperatura, frequência cardíaca, frequência respiratória. Isso das condições do paciente, né? Isso mesmo. Então, sinais vitais são as medidas que fornecem dados fisiológicos que indicam as condições de saúde do indivíduo, do paciente. Inclui a verificação do quê? De temperatura, de pulso, de respiração e de pressão arterial, tá? Pra gente ver como se aquele paciente está normal, se ele está hipertenso, se ele está pré-hipertenso, se a temperatura, se ele está hipotenso, se ele está hipertenso, tá? Nós vamos estar falando agora de cada um. A aferição da temperatura, o conceito de temperatura, né? Aferição da medida em graus do equilíbrio mantido entre a produção e a perda de calor pelo organismo, tá? Nós vamos falar primeiro da definição de cada um, depois vou falar para vocês a terminologia que a gente usa. Vamos começar a introduzir aí algumas terminologias no nosso vocabulário médico, tá? Pulso é a aferição da pulsação, que é a onda de expansão e contração das artérias, resultante do batimento cardíaco. A frequência respiratória é a verificação dos movimentos respiratórios de inspiração e expiração por meio da inspiração visual em ciclos respiratórios por minuto, tá? A pressão arterial, que é medida em milímetros de mercúrio, é a aferição da pressão arterial correspondente à medida de pressão calibrada em milímetros de mercúrio. No primeiro número, ou de maior valor, a gente chama de sistólico, que corresponde à pressão arterial no momento em que o sangue foi bombeado para o coração. E no o segundo número, né, que é o menor valor, a gente chama de diastólico, que corresponde à pressão na mesma artéria, no momento em que o coração está relaxado. Então, primeiro minuto ou maior valor a gente chama de sistólico, que é quando o sangue foi bombeado para o coração. E no segundo minuto, que a gente também chama de menor valor, é o diastólico, tá? Que é o momento em que o coração está relaxado. Qual que é a finalidade? Verificar os dados vitais, temperatura, pulso, respiração e pressão arterial, identificando qualquer anormalidade. Auxilia no diagnóstico e no tratamento do paciente para acompanhar a evolução da doença também, tá? Quando verificar os sinais vitais? Quando o paciente, primeiramente, quando seu paciente chega lá na unidade de saúde ou na emergência, tá? Ele faz parte de uma rotina de atendimento durante uma consulta ambulatorial, né? Antes, durante e depois qualquer procedimento cirúrgico, antes e depois de qualquer procedimento invasivo, tá? Diagnóstico. Antes de você realizar um procedimento, você faz os sinais vitais do paciente e depois que você realizou também, você faz os sinais vitais do paciente, para ver se teve alguma anormalidade. Antes e depois da administração de medicamento, principalmente aqueles medicamentos que vão afetar a função cardiovascular, respiratória, o controle da temperatura, tá? Sempre que o paciente ele queixar que está com desconforto físico ou seu estado geral piora de repente, tá? Antes de intervenção de enfermagem que possam alterar qualquer um dos sinais vitais, né? Seja por administração do medicamento, seja por uma sondagem, seja por qualquer coisa aí, não só da enfermagem, mas também como do médico, tá?
Então, quais são os materiais necessários para verificação dos sinais vitais? O termômetro, relógio com ponteiro de segundos, o esfigmo, o esteto, um recipiente com álcool para você higienizar seus materiais, né? Ou, aliás, recipiente com algodão ou com álcool para você poder fazer essa higiene. Impressão dos sinais vitais e caneta, um par de luvas de procedimento quando for necessário, nem sempre é necessário, tá? A descrição das... Porque os sinais vitais você não está em controle, você não está em contato com secreção, né? A não ser se o paciente tem algum ferimento, alguma coisa assim, que você expõe sua vida, né? Daí sim, entendeu? Daí você tem que colocar a luva de procedimento. É. Daí depois você faz a higiene da mão, né? Depois que você verificou os sinais vitais dele, você faz a higiene da mão, passa o álcool e só. A descrição das atividades para aferição dos sinais vitais. Primeira coisa, a gente sabe que é higienizar a mão, é a lavagem de mão. A lavagem de mão, ela tem que ser feita. Quando você está num paciente, você vai para outro paciente, você tem que lavar as mãos, não você passar álcool. Por quê? Porque você transmite uma bactéria que está no paciente para outro paciente, tá? Você vai reunir o material necessário, tá? Que a gente chama de material de bolso, tá? Vocês vão ouvir falar, material de bolso. Material de bolso é o termômetro, é o esfigmo, o esteto, né? O oxímetro também. E o relógio de ponteiro. Você vai realizar a desinfecção do material a ser utilizado com álcool, tá? Dispor o material em uma bandeja e levar ao quarto do paciente. Explicar o procedimento para o paciente e seu acompanhante. Tudo você tem que explicar para o paciente o que você vai fazer, tá? Tudo você tem que pedir para ele, né? Tem que avisar ele do que vai fazer. E se ele não quer, você tem que anotar isso. Calçar a luva de procedimento se for necessário. Colocar o paciente em posição confortável e adequada para você realizar o procedimento, né? Realizar a aferição dos sinais vitais. Certificar que o paciente seja em repouso antes da verificação. Por quê? Se a gente tem aquele paciente que chega, que mora longe do hospital, né, da emergência, do posto de saúde, chega, ele tem que caminhar 30 minutos até chegar. Isso daí vai dar alterado, né, porque ele fez uma realização da atividade, ele fez atividade. Então, você tem que deixar ele em repouso, tem que deixar ele tranquilo, para você poder fazer os sinais vitais. Também dá alteração nos sinais vitais daquele paciente nervoso, ansioso, também dá alteração nos sinais vitais dele. Por isso, você tem que deixar ele em repouso antes. De meia hora a 40 minutos de repouso, tá? Então, agora, vamos para a descrição de cada sinal vital aí. Como que a gente vai fazer, né? Primeiro, a gente vai realizar a desinfecção do termômetro. A gente passa o algodão umedecido álcool 70 com movimentos firmes em sentido único, tá, gente? Não você vai pegar o termômetro, o de mercúrio ou aquele digital, você vai pegar e vai passar 3 vezes de baixo para cima, tá? Não é você ir e voltar. Por quê? Porque você, às vezes, nessa ir e voltar, você contamina o seu termômetro, né? Você carrega as bactérias, às vezes. Então, se for o termômetro de mercúrio, né, a gente tem que pegar e tem que agitar ele antes da gente colocar no paciente. Em caso do termômetro digital, a gente vai ligar, vai colocar debaixo da axila dele e vai esperar o sinal sonoro, tá?
Então, a realização da aferição da temperatura é de acordo com o local escolhido. Ele pode ser axilar, oral e retal, tá? A gente vê mais o axilar, né, do que os demais. Então, a temperatura axilar. A gente vai enxugar as axilas do paciente com auxílio do papel toalha, ou permitir que ele mesmo faça. Você vai entregar um papel toalha para ele e ele mesmo vai limpar. Colocar o termômetro, aquela parte de metal dele, geralmente, você vai colocar na axila, em forma que o bulbo fique em contato com a pele, que é aquela parte de metal. Posicionar o braço do paciente sobre o tórax e pedir que ele não mexa, porque se ele mexer pode dar errado a temperatura. Ou às vezes nem vai aferir a temperatura ali, tá? Deixar o termômetro por 5 minutos ou aguardar o sinal sonoro, né? Se for termômetro digital, você vai esperar que ele apite. A temperatura oral. Certificar-se que o paciente não ingeriu alimentos frios ou se fumou a menos de 30 minutos, porque isso também dá alteração. Solicitar que o paciente abra a boca e exponha a língua, né? Você vai colocar o bulbo, que é a pontinha do termômetro, sobre a língua e pedir para o paciente manter a boca fechada, sem morder o termômetro, porque se for o termômetro de mercúrio, ele pode estourar na boca do paciente, tá? Ele só vai pegar o termômetro e vai segurar entre os lábios. Com os lábios ele vai segurar. Deixar o termômetro por 3 minutos ou aguardar o sinal sonoro, se for o termômetro digital. Se for o termômetro de mercúrio, é 3 minutos que a gente deixa ele. O retal. A gente vai despir o paciente somente o necessário. A gente vai solicitar os acompanhantes que aguardam fora do quarto durante o procedimento. Geralmente, se fica em enfermaria, fica em 3 camas, dependendo do hospital, até 6 camas. A gente pede para os demais acompanhantes sair para você realizar o procedimento, tá? Você vai permitir a presença de uma pessoa, né? Sempre você tem que ter algum acompanhante do paciente, tá? Você vai colocar o biombo, né? Se for necessário, o biombo você vai abrir, ele vai colocar para um paciente não ver o outro, né? A gente vai colocar o paciente em decúbito lateral, com o joelho em cima, semifletido, tá? A gente vai afastar os glúteos e introduzir cerca de 2 centímetros do termômetro no ânus, de modo que o bulbo ele permanece no interior do reto. A gente vai deixar também o termômetro por 3 minutos, se for o termômetro de mercúrio, ou se for o termômetro digital, até o sinal sonoro. Garantir que o paciente ele permaneça na mesma posição durante 3 minutos, tá? Para evitar acidente. Quando o termômetro tá lá no ânus, a gente fala para ele ficar quietinho, paradinho, para evitar acidente, para evitar que estoure, que pode quebrar, pode ir vidro, né? Então, vamos agora. Então, a gente faz o quê? A gente realiza a leitura segurando o termômetro clínico ou digital pela haste, mantendo em nível dos olhos. Para você ver a aferição da temperatura, você vai pegar seu termômetro, se for de mercúrio, você vai colocar ele a nível dos olhos, tá? Abaixar a coluna de mercúrio do termômetro clínico ou desligar o termômetro digital após a leitura, né? Você vai pegar e vai segurar na ponta do termômetro de mercúrio, né? Que é o clínico, e você vai agitar ele para ele baixar a temperatura, se tiver temperatura alta ou baixa, depois da realização do procedimento. A gente vai realizar a desinfecção desse termômetro com álcool e algodão, tá? Sempre no mesmo sentido, tá? Nunca fazendo o sentido de trás para frente, de frente para trás, tipo, a gente sempre faz um sentido único, tá? Agora vamos pro pulso.
O pulso, a gente vai colocar o paciente deitado ou sentado em posição confortável, com o antebraço apoiado sobre o tórax ou ao longo do corpo, tá? Posicionar o dedo médio indicador sobre as artérias, fazendo uma leve pressão. Vocês podem fazer aí no pulso de vocês. Sentir a pulsação e você vai iniciar a contagem do número de batimento durante 1 minuto, 60 segundos. Você vai verificar o ritmo, a amplitude do pulso e se tem alteração. Nós vamos estar falando mais adiante a terminologia. A gente vai repetir a contagem quando tiver alguma irregularidade e se você tiver dúvida, tá? Se tiver dúvida, você vai recontar. Verificar o pulso apical. A aferição da frequência apical, ela deve ser realizada com o ápice do coração, na altura do quinto espaço intercostal, com auxílio do esteto. Você pode colocar o esteto no quinto espaço intercostal e colocar os dedos, né? O dedo médio e o indicador na artéria. Daí você pode fazer a conferência, tá? Ou você pode fazer um e depois você faz o outro para ver se é isso que você verificou mesmo. Aqui o exemplo, ó, a gente tem o femoral, o braquial, o radial, o cubital, o linear, a gente tem a carótida e temporal, a gente tem o pedioso, tá? Aqui tá mostrando essa figura aqui, a última figura aqui tá mostrando a posição dos dedos para verificar o pulso, ó. A gente também tem o inguinal, né? Então, agora vamos para a frequência respiratória. Você vai colocar o paciente também deitado ou sentado em posição confortável, com o antebraço apoiado sobre o tórax ou ao longo do corpo. Você vai colocar a mão no pulso do paciente, tá? A fim de disfarçar a observação. Por quê? Porque se o paciente às vezes se ele é ansioso, alguma coisa assim, você coloca os dedos, né? E isso também pode causar uma alteração aí. Solicitar que permaneça em silêncio por alguns minutos. Manter o paciente distraído, não deixando que o mesmo perceba que sua respiração está sendo contada, porque isso pode trazer ansiedade para o paciente e pode dar alteração no seu resultado. Observar os movimentos de rebaixamento e elevação do tórax. Você vai estar com a mão no pulso dele e você vai estar vendo os movimentos inspiratório e expiratório, né? Quantas vezes que ele faz esse movimento. Contar a frequência respiratória, observando o movimento do tórax por 1 minuto também. E você vai acompanhar no relógio, né, de ponteiro. Observar demais características da respiração, o estado geral do paciente. Geralmente, quando você está contando a frequência respiratória do paciente, você já faz uma anamnese do paciente, né? Você já pega e já vê se ele tem alguma lesão, você já vai dando uma olhada no paciente sem que ele perceba. Aferição da pressão arterial. Você vai colocar o paciente em posição confortável, deitado com o braço ao longo do corpo ou sentado com o braço mantido a nível do coração, tá? Expor o braço em que será realizada a aferição, identificar o manguito adequado, porque o manguito, se o paciente é criança é um, se o paciente é obeso é outro, se o paciente é emagrecido é outro, tá? Ajustar o manguito no braço do paciente. Você vai colocar aproximadamente 2 a 3 centímetros acima do cotovelo aqui da dobrinha, igual tá mostrando a figura. Manter o manômetro à sua frente em posição de leitura, que é o reloginho, tá? Você vai colocar ele onde você possa ver. Colocar o esteto no ouvido,
Você vai localizar a artéria braquial e posicionar o diafragma do esteto diretamente sobre ela. O diafragma do esteto é a membrana do esteto, tá? Você vai palpar a artéria radial, você vai fechar a válvula, que é aquela perinha de borracha, você vai fechar ela e você vai insuflar o manguito até você auscultar que desapareceu o pulso radial, né? Até você sentir que desapareceu o pulso radial, registrando o valor e aumentando mais 30. Você vai abrir lentamente essa pera e você vai fazer, quando começar o primeiro batimento, você ao escutar o primeiro batimento, é a pressão sistólica. E o último batimento é a pressão diastólica, tá? Você vai aguardar 1 a 2 minutos para permitir a circulação de sangue, caso seja necessário você repetir o procedimento. Então, você vai retirar o manguito do braço do paciente. Finalizar o procedimento, deixando o paciente em posição confortável e em ambiente organizado. Retirar a luva de procedimento, você vai higienizar as suas mãos e você vai registrar os valores aferidos. E você vai realizar as demais anotações aí que você achar necessária, né? As anotações, a gente vai checar a prescrição, o procedimento realizado e registrar os sinais vitais do valor de temperatura, do pulso, da respiração e da pressão arterial. A gente vai relatar as anormalidades que a gente encontrou, bem como as demais características observadas, né? Se a gente vê uma lesão, se a gente vê uma escoriação, se a gente vê um corte, tá? Todas as anotações, ela deve ser encerrada com a assinatura e o carimbo do responsável. Se você fez a anotação dos sinais vitais, no final você tem que assinar e você tem que carimbar, tá? Tudo que você for fazer, você tem que anotar. Tudo. Considerações gerais, vamos falar de cada uma agora da temperatura. Garantir que a verificação da temperatura oral não seja realizada em crianças, doentes mentais, paciente inconsciente ou em delírio, com lesão de boca ou que sofreram doença das vias respiratórias, tá? Tudo isso vai dar alteração. Garantir a verificação da temperatura retal, né? Que não vai ser realizada em quem? Em pacientes que submeteram à cirurgia retal, recém-nascido, lactentes menores de 3 meses. Separar um termômetro para uso individual do paciente, quando a aferição da temperatura oral ou retal, tá? O paciente tem que ter o dele, se for oral ou retal. Por quê? Porque isso a gente pode pegar e tá levando bactéria de um paciente para outro, tá? Quando é axilar, não. A axilar se limpa com algodão em álcool 70, tudo certo. Então, aqui, ó, os valores de referência para temperatura oral de 36,5 a 37,5, axilar de 36 a 36,8, o retal de 37 a 38. A terminologia agora que vocês vão usar para temperatura axilar, tá? Quando eu falo que o paciente está com hipotermia, a temperatura abaixo de 36. Normotermia, que é o normal, entre 36 a 36,8. Febrícula, entre 36,9 a 37,4. Estado febril, 37,5 a 38. Quando ele está com febre, de 38,1 a 39. Hipertermia ou pirexia, de 39,1 a 40. Hiperperexia, acima de 40, tá? No recém-nascido isso muda, tá? Vocês podem ver aqui do ladinho, ó. No recém-nascido, de 36 a 37, de 3 anos a 36,4 a 37 graus, axilar, tá? 10 anos, se for oral, de 36,4 a 37, 16 anos, se for oral, de 36,4 a 37, tá, pessoal?
De hoje em diante, vocês vão usar essa terminologia para temperatura, tá? O pulso de referência, os valores de referência para o adulto de 60 a 80 batimentos por minuto, na criança de 120 a 125, no lactente de 125 a 135. A gente vai ver no pulso o quê? Que ele pode ser regular, que ele pode estar ritmo, ou irregular, que é arrítmico, que é aquele pulso desincronizado. Como que a gente vai descrever o pulso? O pulso ele pode estar ausente quando você não palpa. O pulso pode estar fraco ou filiforme, que ele vai estar difícil de sentir, bem fininho, bem fraquinho para você sentir, tá? O normal, você palpa com facilidade, vai estar aquele pulso forte. Serere, prontamente palpável, forte, não obliterado facilmente por pressão digital, tá? De hoje em diante vocês vão usar essas terminologias aí para falar. Vamos estar começando a mudar aí a terminologia da gente falar. Tem outras terminologias também, normocárdia, quando a frequência está normal. Bradicardia, a frequência está abaixo do normal, tá? Que é da frequência já. Taquicardia, frequência acima do normal. A gente não utiliza o polegar para verificar o pulso, para evitar que a gente confunda com a nossa pulsação. Com a pulsação de quem está ferindo, com a pulsação do paciente, por isso que não é indicado a gente usar o polegar. A respiração em adulto é de 40 a 20, ou de 14 a 20, aliás. Na criança, de 20 a 25. No lactente, de 25 a 30. No recém-nascido, de 30 a 40, tá? Lembrar que no homem a respiração é do tipo abdominal e da mulher é do tipo torácica, tá? E a gente vai orientar o paciente para que não converse durante o procedimento, porque isso dá alteração também. A terminologia que a gente usa no padrão respiratório. Quando tá eupneica, a gente fala que a frequência respiratória está normal. Dispneica é quando ela tem dificuldade respiratória, dispneia, tá? Bradipneia é quando tem uma diminuição dessa frequência respiratória. Taquipneia é quando está aumentada essa frequência. Apneia é a ausência de movimentos respiratórios. Toda vez que você vê A na frente da palavra, em qualquer seja a ocasião, significa ausência, tá? Hiperventilação é aumento da frequência respiratória e da profundidade de respiração. A gente tem a respiração também, a gente pode chamar essa respiração de Cheyne-Stokes, que é caracterizada por uma fase de apneia de duração variável, seguida de uma série de respiração que vão progressivamente aumentando a amplitude. E a frequência respiratória, logo ela volta a descender até a nova fase de apneia, quando fica sem respirar, tá? Kussmaul consiste em uma inspiração profunda e ruidosa, seguida de uma pausa, tá? Os pulmões eles estão cheios, e de uma expiração ruidosa e rápida, seguida de uma pausa, reiniciando então o ciclo, tá? Ele tá com o pulmão cheio, ele pausa. Biote consiste em pausa apneica alteradas com respirações normais. Ortopneia é a respiração facilitada pela posição vertical ou ortostática, tá? A pressão arterial também, pessoal, ela varia, tá? De acordo com o que vai passando o tempo, ela vai mudando também, né? Na criança é uma, no adulto é outra, que é a circunferência do braço, mais ou menos, e a bolsa de borracha que a gente vai ter, o manguito, tá?
Então, a pressão arterial, a gente não verifica a pressão arterial no membro superior do paciente com fístula arteriovenosa ou paciente que tenha feito uma mastectomia, retirada da mama, tá? Para aferição do manguito, que não apresenta indicação no local da artéria braquial, tá? Aquele paciente que tem alguma ferida, que você vê, você não vai estar colocando. Evitar a aplicação do manguito sobre o braço quando o catéter endovenoso estiver na fossa anticubital e líquidos endovenosos estiver sendo infundido. Vamos supor que eu tenho um soro fisiológico, né? Soro fisiológico aí correndo no braço esquerdo do paciente. Eu não vou aferir a pressão arterial nesse braço, eu vou aferir no outro braço, tá? A terminologia que a gente usa, normotenso, que é a pressão normal, hipertenso é quando a pressão arterial está elevada, hipotensão é quando essa pressão arterial está baixa, pressão convergente é quando a pressão sistólica e diastólica elas vão se aproximar, a divergente é quando a pressão diastólica e a sistólica elas se distanciam, se afastam, a pressão sistólica isolada é a pressão sistólica maior que 140 e a diastólica menor que 80. Aqui, mais ou menos, os valores médios de pressão arterial em criança, tá? Não vamos se atentar muito a isso. Os valores que permite classificar o indivíduo adulto acima de 18 anos de acordo com os níveis de pressão arterial, tá? Quando a gente diz que ela é ótima, é entre 120 por 80, tá? Assim, cada literatura vocês vão ver que tem um valor, tá bem? Mas geralmente é isso, ótimo ou normal, 120 por 80. No Brasil, ele vem hipertensão estágio 1, 2 e 3, tá? No Paraguai, vocês vão ver que vai mudar um pouquinho, nós vamos estar falando mais adiante. Bom, pessoal, é isso que eu tenho para passar para vocês hoje, tá? Muito obrigada a atenção de todos.